pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz aqui hoje que eu estou em companhia do pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Vanessa. Como vai? É um grande prazer e eu estou até aqui um pouco, honrada, um pouco ansiosa e muito honrada por estar do lado dele, porque para mim é a primeira vez que eu estou do lado de um pré-candidato à presidência da República, que já atuou como vereador da cidade de São Paulo, passou por 6 mandatos de deputado federal em São Paulo também, já atuou como ministro, em outros projetos, ou seja, tem uma longa jornada aí na política e que pode estar falando um pouquinho para a gente o que ele acha, né, sobre essa questão do empoderamento feminino, do fortalecimento das mulheres, tanto no agronegócio como em outros contextos e segmentos também. Vanessa, em primeiro lugar, a minha relação tão próxima com as mulheres, eu tenho 6 irmãs. Minha mãe ficou viúva com 27 anos, então, na verdade, ela foi mãe e foi pai. E tenho um grande apreço e uma ligação grande com as minhas ex-professoras. E então, onde eu passei, procurei valorizar a presença da mulher no Ministério da Defesa. Havia lá uma comissão da participação da mulher nas Forças Armadas. No Ministério do Esporte, valorizei muito o esporte feminino, o futebol feminino, para que ele tivesse um papel destacado no Brasil. Nas preparações dos Jogos Olímpicos, procurei valorizar a presença da mulher. No Ministério da Ciência e Tecnologia, um projeto para incentivar e estimular as meninas, né, porque elas começam participando das feirinhas de ciência e depois vão se afastando com a ideia de que a ciência, o laboratório, a pesquisa é uma coisa mais dos homens. Procurei estimular a presença das mulheres. E a presença das mulheres, isso foi no Ministério da Ciência e Tecnologia. Também lá quando fui ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais. Então eu acho que para o Brasil ter êxito em todos os domínios da vida social, econômica, política, a presença da mulher é uma presença decisiva. Com certeza, né, gente? Essa passagem pela política, também é filho e produtor rural, conhece bastante do segmento do agronegócio e durante anos aí tem se esforçado, liderado, acompanhado vários projetos aí voltados para a equidade de gênero, promoção das mulheres e empoderamento feminino, né? Que isso pra gente é realmente algo muito importante, porque nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos, né? E que estamos ao longo do tempo conquistando mais o nosso espaço para que tenhamos os mesmos direitos que os homens, podemos, né, na questão não é igualdade de gênero, mas equidade, né? Somos seres diferentes, mas que possuímos o mesmo direito. E dentro desse contexto, seu Aldo, tem algum projeto específico que você gostaria de citar, que o senhor liderou, acompanhou, realizou relacionado a mulheres? Reconhecer que a presença da mulher no Brasil é muito antiga. Às vezes não é reconhecida e nem valorizada. Mas a construção do Brasil se deve muito à presença de mulheres de fibra, corajosas. Nós tivemos aqui, quando o Brasil criou a primeira divisão administrativa, que foram as capitanias hereditárias no Brasil, as 2 capitanias hereditárias que deram certo foram lideradas por mulheres. Isso lá nos idos de 1530, 1540, que foi a capitania de São Vicente, cujo donatário, Martim Afonso de Souza, foi chamado por Portugal para ir para as Índias e passou a administração para a esposa, Dona Ana Pimentel. Essa mulher foi quem permitiu que os portugueses subissem a Serra do Mar e viessem fundar a cidade de São Paulo. Essa mulher foi quem trouxe o primeiro rebanho bovino das ilhas de Cabo Verde para São Paulo. Essa mulher construiu o primeiro engenhozinho de açúcar em São Vicente e no Brasil. E Dona Ana Pimentel foi essa pioneira. E lá em Pernambuco foi Dona Beatriz de Albuquerque, a mulher do Duarte Coelho, que foi chamado também para Portugal, e ela ficou com o irmão em Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque, dirigindo a capitania, e dirigiu com muito êxito, com muita autoridade. Isso para não falar das grandes matriarcas, das grandes líderes do começo do Brasil, que foram as mulheres indígenas. Aqui em São Paulo nós tivemos uma, Bartira, a filha do cacique Tibiriçá, que casou com o português João Ramalho,
e deu origem, com esse casamento, à maioria das famílias de São Paulo que estão aí até hoje. Outra índia, lá em Pernambuco, a Tabira, batizada com o nome de Maria do Espírito Santo Arco Verde, que veio a ser a avó remota do primeiro cardeal da Igreja Católica no Brasil, que batiza o nome aqui de uma avenida em São Paulo, de uma rua importante em São Paulo, a Cardeal Arco Verde, lá em Pinheiros. Esse cardeal é descendente dessa índia de Pernambuco, que casou com o irmão da donatária, da Dona Beatriz, o Jerônimo de Albuquerque. E nós temos uma outra índia, na Bahia, a Índia Paraguaçu, filha do cacique Paraguaçu, que foi a primeira mulher brasileira a ser alfabetizada. Essa mulher casou também com o Diogo Álvares, chamado de Caramuru, e deu origem, com esse casamento, a maioria das famílias da Bahia que ajudaram a ocupar todo o território brasileiro. Então, essas mulheres, elas precisam ser valorizadas e reconhecidas, porque isso fortalece a confiança que o Brasil deve depositar nas suas mulheres, na sua capacidade de liderança, na inteligência delas, na disciplina, na criatividade, no patriotismo. A nossa líder, a nossa heroína da guerra da independência, Maria Quitéria, condecorada pelo Dom Pedro I, combateu pela independência do Brasil, as que se bateram na Guerra do Paraguai, inclusive morrendo nas trincheiras do Paraguai. Então, o Brasil deve muito à sua formação, à presença dessas mulheres corajosas, inteligentes e que deram um exemplo, né, para o Brasil. Sim. Pessoal, é admirável, né? A gente teve uma pequena aula de história aqui agora e estamos aí percebendo que temos grandes mulheres protagonistas, né, como gestoras de famílias, gestoras de trabalho, líderes, e que fizeram grandes realizações aí no nosso Brasil, no estado de São Paulo, que contribuíram muito, né, para o fortalecimento de outras mulheres. Então, a gente tem que aproveitar essas inserções, essas questões, para a gente poder analisar também, eu como mulher falando, né, que a gente sempre relata, temos desafios, mas se nós não aprendermos também a passar por esses desafios, a contornar esses desafios, a gente nunca vai crescer, nunca vai amadurecer e vai sempre ficar no mesmo lugar. Não é fácil para ninguém, também não é fácil para homem, não é fácil para mulher. O que a gente tem que entender é que precisamos ser mais fortes, mais resilientes. Estamos num momento aí que tem mais espaço para aparecermos, né? As mulheres têm uma capacidade muito grande de formar grupos, criar redes. O Agromulher, ele veio para promover todos esses grupos e trazer em ascensão tudo o que essas mulheres têm feito, né? Em prol de contribuir com o conhecimento, trazer mais informação. Elas são progenitoras, né, gestoras de famílias, estão aí se preocupando com o futuro da nossa nação, com os valores, com os princípios transmitidos, né? Então, a gente realmente tem que valorizar muito as mulheres nesse contexto, porque nós temos características, temos muitos significados que contribuem muito com o dia a dia do outro, né? Em se preocupar, em ter mais empatia, em ter um jeito mais dócil de falar, em que nós podemos usar essas nossas habilidades, né, ao nosso favor. Né? Então, gostaria de agradecer o senhor Aldo Rebelo como candidato da presidência da República no Brasil e dizer que eu estou muito feliz e muito honrada em ter esse breve bate-papo com ele. E muito obrigada, viu? Obrigado, Vanessa. Parabéns, viu? Muita força aí. E obrigada. Viva as mulheres do Brasil, as do passado, as do presente. Sim. E as do futuro. É isso mesmo, gente. Um beijo.